E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo novo no canal. E o tema de hoje vai ser apresentar para vocês um apartamento que a gente já entregou para o nosso cliente tem mais ou menos 2 anos. E eu quero mostrar como é possível criar um projeto atemporal num estúdio de 33 metros quadrados. Quando o nosso escritório foi convidado para fazer esse projeto, o grande desafio era como setorizar esse espaço, um estúdio de 33 metros quadrados, sem que a gente precisasse subir paredes. Então o grande desafio foi como podemos criar uma cozinha, uma sala e um dormitório sem fechar esses ambientes. Uma das soluções que a gente trouxe para a cozinha integrada foi trazer a setorização com o próprio balcão. Porque com isso a gente pôde criar a bancada de serviço e uma outra bancada auxiliar, para quando alguém estivesse cozinhando, pudesse utilizar a bancada com o cooktop e a cuba, e quando a pessoa estivesse recebendo convidados, pudesse ter a parte da banqueta e essa interação com o morador da casa. Um ponto que a gente não falou é que esse apartamento aqui é um apartamento de rotatividade. Seria um apartamento para alugar, para investimento. Então a gente queria muito trazer algumas soluções e produtos que nunca saíssem de linha. A ideia de criar o quarto e a sala foi trazer uma separação com uma estante, onde a gente pudesse ter uma TV giratória. Então a gente cria um painel que quando a pessoa estivesse na sala, a TV estivesse direcionada para o sofá, mas quando a pessoa fosse para o quarto, ela também poderia girar esse painel e ter acesso à TV no quarto. Mas isso sem que a gente precisasse criar uma parede. Por quê? A grande sacada aqui era aproveitar a iluminação natural. No quarto, pessoal, qual que foi o critério de escolha de marcenaria? Não queríamos usar uma porta nos armários de madeira, porque a gente queria realmente deixar esse espaço mais leve. Por ser um espaço mais reduzido, se a gente colocar muita marcenaria, acabamos fechando esse espaço. Então qual foi a solução? Trazer um material um pouco mais leve. Espelho também não era alternativa. Então o que a gente trouxe? Uma porta de vidro reflecta, que ele faz com que o ambiente fique mais leve, mais elegante, e a gente consegue também trazer aquela sensação de um espelho, mas não é o espelho. Com isso a gente trouxe o material de vidro reflecta, com uma cabeceira contínua, para ter a sensação de que a gente está tendo uma continuação do piso para a parede. E sem falar também nos detalhes de iluminação, né? Que é muito importante. Então a gente trouxe iluminação indireta na cabeceira, uma iluminação indireta também na lateral, que é esse pendente que vocês estão vendo, porque a gente queria trazer esse ar mais elegante para o espaço, tá bom? E essa persiana que vocês estão vendo, que é a Double Vision, que ajuda muito a trazer essa iluminação mais natural para o espaço. Quando a gente resolveu criar esse espaço mais leve, sentimos a necessidade de um espelho no local. Então, onde iríamos colocar um espelho nesse apartamento? Como a ideia era deixar um projeto mais atemporal e elegante e trazer mais iluminação, porque detalhe, iluminação ajuda muito a ampliar um espaço. A ideia que a gente teve foi trazer um espelho contínuo na parede da entrada. Então quando a pessoa entra no apartamento, já tem essa sensação de ampliar mais o local por conta do espelho que a gente colocou nas paredes, que é a parede que faz divisa com o banheiro. Outro ambiente muito importante nesse apartamento era a sala. Então a gente não quis fazer a sala só com a parede pintada. Como ela é o destaque quando entra no apartamento, qual que foi a ideia? Trazer um revestimento 3D, que é um revestimento Tangram da Porto Belo. Porque a gente consegue criar um desenho nesse ambiente, fazendo com que a gente tenha esse jogo em 3D e essa rampa mais esse revestimento liso. Então a gente traz esse desenho como se fosse uma arte para essa parede. E o espelho que a gente colocou na entrada já ajuda a refletir mais ainda esse ambiente.
para realmente trazer algo mais conforto e mais agradável para esse espaço. Sem falar que a gente tem uma continuação da varanda. Por quê? Nesse apartamento aqui, como é um estúdio, não tínhamos espaço para área de serviço. Mas, como é um apartamento rotativo, queríamos trazer essa privacidade para os moradores. Então, qual que foi a ideia? Estender mais a varanda, criar uma sala de jantar nesse espaço, por conta da iluminação e também porque fica um espaço mais confortável, e criar uma outra bancada com um armário, para que possa guardar um pouco mais de produtos de limpeza e ter o espaço da lava e seca. E com isso a gente também cria uma área de apoio. Duas, na verdade, porque vocês vão perceber que nesse ambiente a gente tem a bancada, que é o mesmo material que a gente trabalhou na cozinha, que é um quartzo preto absoluto, tá bom? E a condensadora, pessoal. Como aqui é um estúdio onde a gente precisava colocar ar-condicionado, também tínhamos que pensar na área técnica. Só que a gente não quis trazer o ripado aqui para esse espaço. Então a gente fez um aquário de vidro, que está atrás dessa caixa que vocês estão vendo. Mas para a gente manter a mesma especificação do material que a gente colocou aqui, de madeira, a gente resolveu revestir por cima desse aquário, como se fosse uma parede de madeira. Porém, todo o acesso desse equipamento é feito por cima. Mas lembrando, pessoal, que a gente não fechou totalmente essa caixa. Que como é uma caixa técnica, é necessário que a gente tenha saída de ar. Então toda a parte da saída está virada para o lado de fora do prédio, tá? Então a gente não fechou esse espaço, porque isso é muito importante, respeitar essa especificação técnica, tá? Com isso a gente criou todo esse espaço aconchegante, que é a área técnica, que inclusive essa parte de cima pode ser utilizada para colocar umas plantinhas, alguns vasos, alguns elementos decorativos. A mesa de jantar, que a gente não quis colocar uma mesa de jantar com muitas cadeiras, era algo mais realmente íntimo, então 2 cadeiras foi o suficiente. E toda a parte de bancada em um jardim verde que a gente realmente resolveu trazer para esse espaço. O coração da casa, né, gente? A gente não pode deixar de falar, que é a cozinha. Quem não amaria cozinhar nesse espaço, né? Eu amaria. Eu amaria morar nesse espaço aqui tranquilamente. Você moraria, Isa? Moraria. Moraria super, né? A gente super moraria nesse espaço. E percebo também todas as escolhas de cores que a gente fez aqui. Quando a gente fala de algo atemporal, precisamos pensar que não pode ser algo que vai te cansar com o tempo, tá? Então precisamos trabalhar com coisas mais neutras, principalmente por ser um apartamento rotativo. Elementos na cor de cinza e preta super caem bem nesse apartamento, tá bom? Pessoal, esse banheiro eu acho que é um dos banheiros que eu mais gosto e gostei de fazer durante o processo de execução e da elaboração da obra, tá? Porque a ideia é como transformar um banheiro pequeno num espaço agradável. Então a ideia aqui foi trabalhar com alguns elementos de material. Então vocês vão perceber que a gente trouxe um porcelanato acetinado para o piso, com estilo de marmorizado em dourado. Porém, a gente não trouxe esse mesmo revestimento para todo o banheiro. A gente resolveu fazer uma jogada. Trazer o mesmo material do piso numa altura de um rodapé, na mesma altura da peça, numa altura de 90 centímetros, para que a gente criasse essa atmosfera contínua nesse espaço. Acima desse revestimento, a gente resolveu trazer uma cor que realmente combinasse com esse piso que a gente escolheu. Então a gente trouxe o capim de cheiro da Souvenir, que super caiu bem nesse espaço. Mas estávamos sentindo falta de algo. Falta algum elemento para poder combinar com esse tipo de porcelanato e essa cor. Então a gente trouxe um revestimento amadeirado dentro do box. Sem falar nas escolhas da cuba de metais que também super caíram bem para esse espaço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque a ideia era mostrar um apartamento de 33 metros quadrados que a gente entregou há 2 anos para o nosso cliente. E parece que a gente acabou de terminar essa reforma. Essa realmente era a ideia. Bom, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ativem as notificações para que vocês possam receber conteúdos novos toda semana.
Eu sou Fernando Reis, arquiteto da Lado a Lado Arquitetura.